Bom, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar nosso estudo sobre gases, certo? Lembrando que na aula passada a gente viu a parte de calor sensível e calor latente, certo? E a partir de agora a gente vai, acredito que nessa semana, na próxima, a gente termina essa parte do estudo de temperatura e termodinâmica, certo? É, hoje a gente começa o estudo de gases, termina ainda hoje, né? E a gente já começa a ver as primeiras leis, a primeira lei da termodinâmica. Né? Na nossa segunda aula a gente vai ver isso, certo? E aí, próxima semana, a gente termina a parte de termodinâmica, tá ok? Deixa eu só ajeitar aqui a nossa lousa para a gente começar a nossa aula, certo? Vou ver aqui. Pronto. Vamos lá, certo? Então, fica o seguinte, o estudo de gases, certo? Ele sempre esteve bastante relacionado ao estudo de temperatura, de forma geral. Certo? Vamos botar aqui primeiro gás ideal. Né? Por quê? Porque lembra aquilo que eu falei para vocês, né? Começou a se observar que existiam certas propriedades, né? Que se modificavam com a temperatura, certo? E notou que os gases, né? Especialmente, eles mudam bastante com a temperatura, certo? A gente vai ver que o gás ele pode mudar, né? Tanto a sua pressão quanto o seu volume a partir da temperatura. Tudo bem? E isso motivou bastante o estudo do gás, né? Um estudo que, a princípio, era mais científico, e depois de um tempo começou a surgir máquinas, né? A partir desse estudo do comportamento do gás com a temperatura, né? Que as primeiras máquinas lá da Revolução Industrial, certo? As máquinas a vapor, certo? É, tudo, né? É, é, essas máquinas foram desenvolvidas junto com esse estudo, né, dos gases na termodinâmica, certo? Afinal, são conhecidas como máquinas térmicas, né? Então, o trem a vapor, certo? Todas as máquinas que eram utilizadas na indústria, né, inclusive que são utilizadas ainda hoje, né, são máquinas térmicas, certo? Tudo isso motivou o estudo, certo, dos gases, tudo bem? São eles responsáveis pelo funcionamento dessas máquinas, né? Até o motor do carro ainda é uma máquina térmica, né? É a expansão de um gás que tem ali, certo? Que faz o motor funcionar, né? Dentro do cilindro, né? Do, do motor, certo? Do cilindro do motor. O que acontece? Ele injeta gasolina, tem a queima, aí essa queima faz o gás expandir, né? Que tem um gás que ele expande, né? Ele expande, ele empurra esse pistão aqui, certo? Então, no que ele empurra esse pistão, isso aqui faz rodar o eixo do motor. Né? Então, o motor de um carro nada mais é do que uma máquina térmica, certo? Lógico que hoje em dia, né, a tendência é cada vez mais a gente substituir as máquinas térmicas, né, as máquinas que funcionam a combustão, certo? Por máquinas elétricas. Né? Máquinas elétricas que vocês estudaram lá na Física 3, certo? Que, de fato, podem ser bem mais eficientes que as máquinas térmicas. Né? Ainda hoje, as nossas máquinas térmicas, a gente usa muito mais máquinas térmicas do que máquinas elétricas, certo? Vídeo o carro, né? O carro é uma máquina térmica, tudo bem? O motor de um carro, né? Mas existe uma tendência cada vez maior dessas máquinas térmicas serem substituídas pelas máquinas elétricas, porque tem várias vantagens. São menos poluentes, né? As máquinas elétricas, de forma geral, certo? Fazem menos barulho, né? São mais eficientes, então, ou seja, é muito mais vantajoso, certo? A gente só não substituiu 100% ainda porque hoje ainda não é viável financeiramente fazer essa substituição. É muito mais barato você fazer o motor de um carro
a combustão, né, do que o motor de um carro elétrico. Tudo bem? Na verdade, o carro não é nem o motor, né? O carro, no caso do carro, são as baterias, né? Ou seja, aquilo que mantém a energia, né? Que armazena a energia, certo? É a bateria. Isso é que é o carro no carro elétrico, certo? Mas o motor elétrico, por si só, ele já é mais barato que o motor a combustão, certo? Então, o complicado no carro elétrico é só as baterias. Então, tem uma tendência cada vez maior da gente deixar de utilizar máquinas baseadas em gases, certo? Isso, isso em máquinas térmicas, certo? Mas, por exemplo, em refrigeração, né? Já em refrigeração, a gente continua ainda, né, usando bastante gás e a tendência é que se use por muito mais tempo, né? Certo? São poucos os mecanismos de refrigeração que a gente conhece, né? Existem alguns materiais que você aplicando uma diferença de potencial, eles refrigeram um lado, né? Mas são muito menos eficientes do que refrigeração a gás, né? Refrigeração da geladeira de vocês, por exemplo, né? Refrigeração de um carro, né? Tudo funciona um determinado um gás, tem um gás específico lá, né? Que, como a gente vai estudar, ele sofre vários processos, né, termodinâmicos, ou seja, ele vai mudando a temperatura, a pressão e o volume dele, e essa mudança faz com que ele resfrie, certo? Como a gente vai entender, né? Na realidade, a gente controla a pressão e o volume dele, e controlando isso, a gente consegue resfriar esse gás. E aí, naturalmente, resfriar esse gás, a gente passa a resfriar os alimentos que estão na geladeira, pode ser para resfriar as pessoas que estão dentro do carro, né? Então, todo refrigerador funciona à base de um gás, né? Esse gás, certo? Que geralmente são usados em refrigeradores, a gente chama até de gás freon, né? A gente chama de forma arbitrária de gás freon, né? Mas na verdade gás freon são vários tipos de gases, certo? Inclusive, os mais antigos eram aqueles gases que a gente chama CFC, né? Que é clorofluorcarbono, certo? Que eram gases que tinham composições químicas, né? Que o pessoal descobriu que estava danificando a camada de ozônio, né? Que era a camada do gás ozônio que envolve a Terra, certo? E é uma camada que protegia a gente dos raios solares, né? De alguns raios solares, certo? Então, se essa camada de gás ozônio ela diminuía, né? Então, os raios solares conseguiam chegar aqui na Terra com mais intensidade, e são raios que tanto esquentavam mais a Terra, né? Por isso que um dos efeitos da temperatura, né? Um dos efeitos do CFC era, de forma geral, aumentar a temperatura média da Terra. Lógico que isso, nós estamos falando de escala global, né? Então, você escapar um pouquinho do gás não vai aumentar muito a temperatura. Mas depois de anos e anos escapando, diminuindo a camada de ozônio, né? Influenciou um pouco na temperatura da Terra, certo? Então, assim, antigamente eram esses gases CFC, né? Que tinha esse efeito maléfico, mas hoje em dia o pessoal já usa gases que não têm esse efeito, certo? Por exemplo, tem um que é o HFC, né? Que já é a base de hidrogênio, né? Não é mais clorofluorcarbono, certo? Mas, de forma geral, eles ainda são chamados de gás freon, que são os gases que a gente usa para refrigeração, certo? Então, basicamente, né, o estudo do gás, a aplicação prática hoje em dia é essa. É para refrigeração, né? E para algumas máquinas térmicas, as máquinas térmicas que ainda utilizamos, apesar de que, em breve, a ideia é substituir todas as máquinas térmicas por máquinas elétricas, né? Que são mais, pelo menos atualmente, são mais eficientes, certo? Mas vamos lá, então para começar nosso estudo, nós vamos começar estudando o gás ideal, certo? Quais são as propriedades de um gás ideal, né? Então, primeiramente, o que é um gás? A gente pressupõe que o gás, né, é feito de átomos ou moléculas, certo? E que elas têm tanta energia térmica, né, que elas não conseguem ficar presas entre si,
né? Então, tipo assim, um cristal de alguma coisa, então um cristal de gelo, por exemplo, né? A molécula de água, ela está presa a outra molécula de água, certo? Ela está presa, uma não consegue se afastar da outra, né? Agora, imagine que você vai dando energia térmica, né? Você vai dando energia térmica, o que acontece? Esses caras vão vibrando e a ideia é que eles vão ficando mais soltos um em relação ao outro. E aí pode passar para a fase líquida ou para a fase de vapor ou gasosa, né? A gente viu que é diferente, vapor de gás, certo? Que é quando a energia térmica é tão grande entre eles, né, que se chegar aqui outra partícula próxima, eles não vão ficar presos, certo? Eles vão simplesmente se chocar, né? Um se choca com a outra e vão continuar andando no caminho dele, certo? Então, realmente são como se fossem átomos ou moléculas que estão voando por aí mesmo, certo? Se chocando aqui com tudo que é lugar, eventualmente chocando uma partícula com a outra, certo? E saindo voando, certo? Tudo bem? Elas sempre ficam se chocando umas com as outras, né? Então, no caso do gás ideal, a gente pressupõe que essas partículas, uma das primeiras suposições é que elas são muito pequenas, infinitamente pequenas, ou seja, a gente pode considerar elas como sendo pontuais, né? Ou praticamente sem volume, certo? A gente diz que elas são pontos materiais, certo? Pontos materiais. Aí você pergunta, professor, mas na realidade um gás é assim? Não, né? Um gás, ele não é um ponto material, certo? Então, o gás de oxigênio, por exemplo, que é o O2, né? São duas moléculas de oxigênio, né? Uma ligada com a outra, certo? Dois átomos de hidrogênio, né? Um ligado eletrostaticamente com o outro, certo? Assim como o vapor de água, H2O, é uma molécula de água, né? Uma molécula de água que está voando por aí, certo? O O2 ele é assim, né? Certo? Então, assim, essa coisinha aqui, por mais pequena que seja, ela tem uma certa dimensão, né? Ela ocupa um certo volume no espaço, certo? E aí, é lógico que para esse gás aqui, né, um gás de O2 e um gás de oxigênio, um gás ideal vai ter suas limitações, né? Você descrever esses gases usando um gás ideal. Por quê? Porque é o seguinte, dependendo das condições de pressão e temperatura, pode acontecer do volume dessas moléculas poder influenciar, certo? Boa tarde, Pedro. Tá? Já tinha começado a aula aqui, certo? Mas se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar, tá ok? Ok, desculpa a demora, professor. Não, imagina, não tem problema não. Eu estava só falando aqui dos gases ideais, né? Dizendo que uma das primeiras propriedades dos gases ideais é que a gente vai considerar o gás como se fosse pontos materiais, ou seja, são coisas que não têm dimensão, certo? É só um pontozinho bem pequenininho que ele não tem volume, certo? E ele vai andando livremente aqui em alguma região, certo? Sendo que na realidade não é assim, né? Um gás ideal, tipo, quer dizer, um gás real, um oxigênio, né? Um vapor de água, o gás carbônico, né? Ele, o gás carbônico, né? Eles têm volume, são moléculas, né? Que ocupam uma certa região do espaço, tudo bem? Então, assim, então, o gás ideal ele tem seus limites de como você descrever esses gases, certo? Limites que a gente vai ver, mas apesar dele ser limite, né, é só uma idealização, certo? Mas mesmo assim a gente consegue prever vários comportamentos dos gases através da teoria dos gases ideal, né? É igual a ideia lá que a gente estudou na Física 1, a ideia, por exemplo, de você estudar sistemas sem atritos, né? E depois a gente estuda o sistema com atrito, né? Ou seja, o sistema sem atrito ajuda a gente a entender, né? Apesar de que não existe sistema sem atrito no mundo, né? Não tem como existir. Mas mesmo assim a gente estuda eles, por quê? Porque mesmo sem existir sistemas sem atrito, ajuda a gente a entender a natureza. Mesma coisa é o gás ideal, certo? A gente estuda o gás ideal, apesar de que não existe nenhum gás que possa ser considerado ideal. Mesmo assim, a gente estuda um gás ideal
porque ele ajuda a gente a entender como a natureza funciona, certo? E, para alguns casos, a gente pode aplicar, certo? Na verdade, sempre quando a pressão tender para zero, quando a pressão for muito pequena, né? Vamos botar assim, a pressão tender para zero, né? Ou seja, vamos dizer que a pressão for muito pequena, qualquer gás se comporta como se fosse um gás ideal, certo? Então, vamos lá, vamos ver mais algumas propriedades, certo? Eles são considerados pontos materiais, né, que estão andando e se chocando uma com a outra, e esses choques são considerados como sendo choques elásticos, certo? Choques elásticos. Ou seja, não há perda de energia, certo? Quando uma partícula se choca com a outra, né, pode até haver uma transferência de energia, certo? Mas não há perda de energia, certo? Pode ser até que você pensa aqui em duas bolas de bilhar, né? Com duas bolas de bilhar, às vezes o choque entre elas é quase elástico, certo? Então, às vezes acontece da bola de bilhar estar vindo, né? Uma está indo em direção à outra, essa aqui está parada. Se essa aqui bater bem retinho em relação a essa, né? As duas for do mesmo tamanho, o que, que vai acontecer? Essa aqui vai parar e essa aqui passa aí para frente com a velocidade que essa aqui estava. Esse aqui é um exemplo de um choque elástico. A gente vai pressupor que os gases eles têm esse choque elástico, né? Claro que não é de se esperar que um gás vai bater bem retinho com o outro, de tal forma que um está parado, o outro bate e sai andando, né? Isso não vai acontecer, né? De forma geral, o gás está andando em duas dimensões, ou, aliás, três dimensões, então os choques são bem mais caóticos, né? A partícula está vindo de um lado, outra partícula está vindo do outro, ela se choca e cada um vai para um lado diferente, certo? E esse choque pode acontecer de várias formas diferentes, mas o importante é que a gente entenda que não há perca de energia nesses choques, certo? Então, essa é a condição para que tenha os gases ideais, certo? Vamos lá. E aí, né, existe o que a gente chama das, das variáveis de estado, certo? O que são as variáveis de estado? São as variáveis que a gente usa para descrever o estado de um gás, né? Variáveis de estado, certo? E como eu já falei, né? Basicamente a gente vai usar três variáveis que a gente usa mais, que é a temperatura, certo? A pressão e o volume, certo? Lembrando que a temperatura, agora, nós vamos nos habituar a usar a temperatura em Kelvin, a temperatura em Kelvin, porque as formas que a gente vai ver agora não vai ter mais variação de temperatura, né? Quando tinha variação de temperatura, podia ser em Kelvin ou Celsius, certo? Mas como agora as fórmulas vão ser temperaturas mesmo, não vai ser variação, a gente tem que usar em Kelvin, certo? A pressão, né? Na verdade, a pressão, para algumas fórmulas, a gente vai ter uma liberdade maior, certo? Então, se for no SI, a gente vai usar em Pascal, mas algumas outras fórmulas a gente pode usar até o ATM ou milímetros de mercúrio, certo? Ou até bar também, né? Apesar de ser não tão conhecido, não vou botar o bar não, certo? Pascal, ATM, milímetros de mercúrio, certo? E o volume no SI é metro cúbico, tudo bem? Então, por que a gente chama de variáveis de estado, né? Porque essas três variáveis, quando um gás está em equilíbrio, certo? Existe uma relação entre elas que define o estado do gás, né? A gente vai ver essa relação. Essa relação a gente chama de relação de Clapeyron, certo? Então, o que acontece? Ah, se o gás está em equilíbrio, então essas variáveis elas não são livres, existe uma relação entre elas, tudo bem? Ah, tem uma também que eu me esqueci, que é o número de mols, certo? É outra variável também, que é o número de mols, que é N, certo?
que é o número de mols? Né? Nada mais é do que uma medida da quantidade de moléculas que tem naquele gás. Certo? Vamos lá. Primeiro vamos ver aqui algumas transformações gasosas. Certo? Aí vamos entender o seguinte. Suponha que a gente tenha, né? Primeiro vamos ver a transformação que a gente chama. Observe que eu falei o seguinte, ó. A gente tem três variáveis, né? Temperatura, pressão, volume e número de mols. A gente sempre vai pressupor que o número de mols sempre é constante, certo? Isso aqui é sempre constante. Ou seja, o número de mols, né? Vocês devem lembrar da química, o que é? É uma certa quantidade de moléculas, né? Então, vai sempre pressupor que o sistema está fechado, ou seja, você não perde moléculas, nem ganha moléculas. Então, isso aqui a gente vai pressupor sempre constante. Certo? Agora, o que a gente vai pressupor? Agora, vamos supor que o gás sofre uma transformação de um estado para o outro. O que significa transformar de um estado para o outro? Ele estava com uma certa pressão, uma certa temperatura, pressão e volume, e vai mudar para outra temperatura, outra pressão e outro volume. Certo? Isso é o que a gente chama de uma mudança de estado, certo? Ou transformação, né? Uma transformação gasosa. Certo? Ou seja, ele tinha uma certa temperatura, uma certa pressão e um certo volume, e aí foi para outra temperatura, outra pressão, outro volume. Por que foi para outra situação? Depende, pode variar, né? Pode ser que alguém tenha esquentado de algum jeito, né? Isso aqui é um gás, alguém chegou e esquentou, né? Então está aumentando a temperatura. Certo? Ou então, alguém pode ter feito o quê? Um gás aqui estava sob uma certa pressão, né? Eu tinha um pistão aqui, ó, que tinha um certo peso aqui. A pessoa vem, colocou outro peso, aí você aumenta a pressão sobre esse gás, né? Ou alguém pode ter variado o volume, né? Ter aumentado o volume desse gás. Alguém pode ter puxado aqui intencionalmente para aumentar o volume, certo? Então você consegue controlar essas três variáveis. Então, sempre que não há mudança, certo? A gente diz que eu sofri uma transformação gasosa. Né? Nós vamos estudar aqui alguns tipos de transformação gasosa. A primeira que a gente vai estudar, certo? É a transformação que a gente chama de isométrica, certo? É uma transformação isométrica, ou também conhecido como isocórica, ou a que eu prefiro, isovolumétrica. Prefiro essa última porque, né, ela fala claramente o que está acontecendo para a gente. Né? Isovolumétrica, o que significa dizer? Iso é um prefixo, né? E aí eu não sei muito bem de linguística, sei se é latim ou grego, mas é um prefixo que significa igual. Volumétrico, como o nome já está dizendo, volume. Então, ou seja, é uma transformação em que o volume continua sempre o mesmo. Certo? O volume continua sempre o mesmo. O que vai variar é a pressão e a temperatura. Certo? Então, ou seja, você pega, prende o gás aqui num negócio de metal ou algo muito rígido, de tal forma que não consiga variar o volume, certo? E aí você consegue controlar, né, a pressão e a temperatura sobre esse gás, certo? Ele inicialmente tinha uma temperatura 1 e uma pressão 1. Aí você faz alguma coisa com ele, ou esquenta, ou muda a pressão de alguma forma aí, certo? E aí ele vai mudar o estado dele para uma nova temperatura 2 e uma nova pressão 2. Certo? Então, isso é o que a gente chama de transformação isovolumétrica. O volume sempre vai ser o mesmo, né? Então, o volume nessa situação aqui, ó, inicial, é igual ao volume na situação final. Mas a pressão e a temperatura mudam, certo?
E o que foi que Charles, né, é um francês, né, ele descobriu, que ficou conhecido como lei de Charles, né, que a pressão P1 dividido pela temperatura T1 é igual à pressão P2 dividido pela temperatura T2, certo? Que isso aqui a gente chama de lei de Charles, né? Que é a equaçãozinha da transformação isovolumétrica, certo? Para que ela serve? Basicamente, ela só serve para, se você tiver as três outras variáveis, você acha a quarta. Por exemplo, você quer achar a temperatura final, você tem que ter a temperatura inicial, pressão inicial e pressão final. Aí você acha a temperatura final. E vice-versa, quer achar a pressão final, você tem que ter as iniciais, temperatura e pressão inicial, e a temperatura final. Aí você acha a pressão final. Certo? Basicamente, essa equação serve para isso. Né? E para a gente entender, né, que a pressão ela é diretamente proporcional, certo, à temperatura. Tudo bem? Vamos entender o que essa equação diz. O que eu digo assim? Diretamente proporcional, né? Então, vamos botar aqui, ó, pressão P1 dividido pela temperatura T1 é igual a pressão P2 dividido pela temperatura T2. Se eu mudar para outro estado qualquer, ficaria igual a um P3 sobre T3. Se eu mudar para outro, P4 sobre T4. Ou seja, a divisão das duas é sempre igual a uma constante, certo? Dado o volume e o número de mols. Né? A gente vai ver até que constante é essa daqui a pouco. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que a pressão ela é dividido pela temperatura, vai ser uma constante, dado o volume e o número de mols. Certo? O que significa dizer? Pois é o seguinte, então, se eu chamar essa constante de um valor K, certo? Que vai ser igual a um K constante. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu posso dizer o seguinte, que a minha pressão vai ser K vezes a temperatura T2. Que eu posso até botar uma temperatura arbitrária. P igual a K vezes T. Certo? Dado o volume, dado o número de mols, a pressão do gás vai ser uma constante vezes a temperatura. O que significa dizer? Que se você aumentar a temperatura, você aumenta a pressão. Certo? A pressão é proporcional à temperatura. Né? É por isso que, às vezes, você vê em algumas orientações, né, em cilindros de gás, certo? Que você não pode esquentar. Certo? Por exemplo, o gás de cozinha mesmo, certo? Aquele botijão de gás de cozinha. Você não pode esquentar, primeiro porque o gás é inflamável, né? Ele é um gás inflamável, mas antes que ele pegue fogo, o que vai acontecer? Aquele gás de cozinha, né? Ali a pressão é tão grande que o botijão de gás de cozinha. Você só pegou um botijão de gás de cozinha e mexeu, né? A pressão é tão grande que ele está ali perfeito, certo? Se você começa a esquentar esse cara, ele pode evaporar, certo? E evaporando, né? Primeiro que vai ter mais gás e também aumentando a temperatura, aumenta a pressão, certo? Então, o que pode ser com esse botijão? Ele simplesmente abrir. A pressão é tão forte aqui dentro que ele abre, certo? É explodir, né? Meus palavras vai explodir. Se ele chegar a abrir, ele vai explodir no sentido de que vai amassar o ferro, enfim, vai fazer um negócio bem violento, né? Mesma coisa é uma panela de pressão, né? A panela de pressão você esquenta tanto que a pressão lá fica tão alta, né? Você aumentou toda a temperatura que a pressão fica tão alta lá que ela pode explodir, certo? É por isso que existe a válvulazinha que eu já expliquei para vocês, né? Que a válvulazinha serve exatamente para controlar a pressão, né? Ela nunca deixa a pressão passar de um certo nível, porque se a pressão passar daquele nível, começa a escapar gás. E aí, como escapa gás, como a gente vai ver, né? Diminui o número de mols, isso a gente vai ver um pouco mais na frente, diminui o número de mols, diminui a pressão, certo? Tudo bem? Mas o importante que a gente tem que entender é o seguinte, que na transformação isovolumétrica,
a gente mantendo o volume constante, a pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a pressão, certo? E se você quiser calcular, né, você pode usar essa formulazinha aqui, certo? Que uma vem da outra, né? Vamos resolver aqui um exemplo simples, certo? Ele diz o seguinte: para uma dada massa de um gás, considerado ideal, a pressão varia com a temperatura absoluta, conforme indicado no gráfico ao lado. Vamos ajeitar isso aqui, desenhar esse gráfico. Um exemplo, é o exemplo da página 89 do livro, certo? Exemplo da página 89. Ele diz o seguinte, ele dá um gráfico aqui, certo? Temperatura em Kelvin, pressão em atm, certo? Aí ele aqui volta uma reta. Vem aqui assim, 400. Vem aqui assim, é 8. Aqui tem um P1. Aqui tem 300. Aqui tem 4,5. Aqui tem uma temperatura T2. Certo? E aqui ele faz um tracejado até chegar no zero. Tudo bem? Vamos lá. O ITL pergunta o seguinte: de que transformação se trata e por quê? Certo? O ITL, de que transformação se trata e por quê? Naturalmente, como a gente está estudando aqui a transformação isovolumétrica, é a transformação isovolumétrica. Certo? Mas como é que a gente pode ter certeza, né, de que é a transformação isovolumétrica? É pelo fato de que a pressão contra a temperatura é uma linha reta, né? Ó. Lembra? Qual foi a equação que eu acabei de escrever? P é um K vezes T. Se for desenhar o gráfico disso aqui, o que é? É uma linha reta, né? Se é uma função afim, né? Ou polinomial do primeiro grau, certo? E o gráfico dessa função é uma reta. Tudo bem? Então, por isso que a gente pode ter certeza que isso aqui é uma transformação volumétrica. Simplesmente esse gráfico aqui é uma linha reta. Apesar de que a minha não ficou tão reta, mas finge que é uma linha reta. Certo? No ITB, ele pergunta o seguinte: calcule os valores de P1, a pressão 1, ou seja, esse valor bem aqui assim, e o T2 assimilados no gráfico, temperatura T2. Né? Então, naturalmente, a gente vai usar aquela formulazinha, né? Ó. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? Uma coisa importante sobre as unidades, né? Temperatura sempre tem que ser em Kelvin, sempre. A pessoa pode ser em Celsius, não, anteriormente a gente estava usando em Celsius. Anteriormente, as fórmulas tinham assim, ó, ΔT. Quando aparecer um ΔT, você pode usar em Celsius. Mas quando aparecer só a temperatura, você tem que usar Kelvin, necessariamente. Certo? Outra coisa também. E a pressão, né? A pressão, o que acontece? A pressão, na realidade, pessoal, você pode usar qualquer unidade. Observe que como aparece pressão de um lado e pressão do outro, né? O importante é que você seja coerente, né? Ou seja, o valor da pressão que você botar aqui tem que ser a mesma unidade do outro lado. Então, poderia ser ATM, como ele deu, poderia usar em milímetros de mercúrio, poderia usar em Pascal, poderia usar em qualquer unidade de pressão, desde que eu seja coerente. Aqui usar de um lado tem que usar do outro. Certo? Nessas fórmulas que são desse jeito, né? São o que aparece de um lado aparece do outro, você sempre pode usar qualquer unidade, certo? Exceto temperatura. Né? Temperatura necessariamente tem que ser em Kelvin, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos usar aqui. Aí você vai falar assim, professor, beleza, vamos pegar aqui, ó. A pressão P1 está relacionado com a temperatura 300. Então esse T1 aqui é o 300. Certo? E a pressão T2 está relacionada com a pressão de 4,5. 4,5. Aí substitui aqui, ó. Esse aqui é o sistema 1, né? Vamos chamar aqui, ó, que é o T1, certo? E aqui é o P2, né?
Aí você substitui aqui, ó. Você pode fazer o que você quiser aqui. Você jamais vai conseguir achar P1 e P2. Jamais. Certo? Por quê? Porque você tem duas variáveis. Né? Tem duas variáveis com uma única equação você não consegue descobrir. Certo? Mas lembra, essa equaçãozinha aqui, certo? P1, P2, né? P1, P2. Na verdade, quem é esse 1 e quem é esse 2 é arbitrário, certo, pessoal? Você pode escolher quem você quiser sendo 1, 2, ou 3, ou 4, enfim. É arbitrário. O importante é você dizer o seguinte, que a pressão dividida pela temperatura daquele sistema sempre vai ser igual a uma constante. Certo? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu comparar 1 com 2 aqui, eu vou dizer que isso aqui é uma temperatura 3 e aqui uma pressão 3, e vou comparar os dois com essa 3, porque essa 3 aí eu conheço o valor de temperatura e pressão. Tudo bem? Para eu determinar um deles, eu tenho que saber os outros três. Daquele jeito, eu não sabia dois. Então, eu não podia determinar. Então, agora eu vou fazer. É o seguinte, que P1 sobre T1 é igual a P3 sobre T3. E o 3 é esse caso aqui, ó, em que eu conheço tanto a temperatura quanto a pressão. Então, vamos lá, vamos substituir. Ó, P1 que eu quero determinar. T1, que é a temperatura daquela pressão, é 300. Isso é igual a P3, que é 8, dividido pela temperatura naquela pressão, que é 400. Certo? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui se caiu aqui o vídeo. Só porque o meu celular descarregou aqui, não percebi. Só botar ele para carregar e retorno aqui a aula. 2 minutinhos. Pronto, agora deu certo. Ajeitar aqui. Pronto, pessoal. Desculpa aí, né? Mas vamos lá, vamos retomar aqui a questão. Então, vai ficar... Posso cortar esse 2 zero com esse 2 zero. Então, meu P1, vou dividir por 4, dá 2, vai ser 6 ATM, certo? Facinho, né? Sem muito segredo. Agora, para eu achar a temperatura T2, é a mesma coisa, só que agora aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2 também, certo? Então, vamos lá. Então, fica P2, pressão 2, 4,5, dividido por T2, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a P3, que é 8, dividido por T3, que é 400, né? Então, fazendo aqui meio pelos extremos, temos pelos meios, vai dar 8, T2, vai ser 4,5 vezes 400, né?
Como eu tenho um pouco espaço aqui, pessoal, vou fazer logo direto na calculadora, certo? Vai ficar 4,5 vezes 400 dividido por 8. 225. 225 Kelvin. Então, ou seja, esse gás aqui, né? Quando está uma temperatura mais ou menos, temperatura ambiente, certo? 300 Kelvin, mais ou menos a temperatura ambiente, né? 27 graus Celsius. Ele está a uma pressão de 6 atm, certo? Pressão bem alta, né? 6 atm é mais ou menos 6 vezes a pressão atmosférica, certo? Já se você aumentar em 100 graus Celsius, você aumenta 2 vezes a pressão, né? Você aumenta 2 atm, terço, na verdade, a pressão. E se você diminuir a pressão, se fizer de um jeito de diminuir essa pressão, você vai resfriar esse gás aqui para uma temperatura de 225 graus Celsius, né? Aproximadamente ali uns menos 50 graus Celsius. 250 Kelvin, perdão. Uns menos 50 graus Celsius aí, certo? Só com essas transformações aí. Tudo bem? Vamos só ver aqui mais uma transformação. Certo? Na realidade, o que acontece? Eu falei para vocês que temos 4 variáveis, número de mols, a gente sempre vai considerar constante, certo? Só que as outras 3, pressão, temperatura e volume, a gente sempre vai considerar uma delas constante e variar as outras 2, né? Então, o primeiro caso foi esse agora, que foi o isovolumétrico. O volume ficou constante. Agora a gente vai ver uma transformação em que o que fica constante vai ser a pressão. Aí, nesse caso, a gente chama de uma transformação isobárica, certo? Isobárica. Iso do igual, né? E bárica é um sufixo que está associado à pressão, certo? Conhecido, né? Por isso que a gente chama, tipo, barômetro, né? O que é um barômetro? É um negócio que mede pressão, certo? Então, tudo que é bárico se associa à pressão, certo? E aí, como é que fica a relação, né? Já a relação isobárica, ou seja, em que a pressão sempre é constante, como é que você consegue um sistema em que a pressão sempre é constante? Basta você sempre estar pressionando o gás do mesmo jeito. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer um sistema em que tem um êmbolo, né? Em cima desse êmbolo, você bota o peso, e esse peso vai ser constante. Você não modifica esse peso. Ele sempre vai ser a mesma pressão. Você sempre mantém a mesma pressão. Certo? E o gás aqui, né? Vai poder variar o volume e a temperatura dele. Certo? Então, ou seja, aqui é um sistema inicial, né? A gente vai ver que se você aumentar a temperatura, né? O que você vai fazer com o gás? O gás vai se expandir. Certo? O gás vai se expandir. Né? Você vai ver que o gás ele vai começar a forçar esse negócio aqui para cima. Certo? Depois a gente vai até ver que isso significa que o gás vai realizar trabalho. E é através desse trabalho que a gente criou as máquinas térmicas. Certo? Para isso é a transformação isobárica. A pressão é a mesma, você muda a temperatura, certo? E aí o volume acaba se alterando. Né? Você pode esquentar aqui, você acaba se alterando. Pode ser o contrário também, você pode modificar o volume, né? Mantendo a temperatura constante, ou mantendo a pressão constante, você vai ver que ele vai variar a temperatura também, certo? Lógico que, falando na prática, isso é mais difícil de fazer, tudo bem? Nesse caso, a lei que rege, certo? É o que a gente chama da lei de Gay-Lussac. Né? Lei de Gay-Lussac, que diz o seguinte, que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final, certo? Fazendo toda aquela associação de novo, né, pode dizer que isso aqui é uma constante, ou seja, posso dizer que o volume ele também é proporcional à temperatura.
Quanto maior a temperatura, maior é o volume. Certo? Por isso que eu falei aqui, ó, se você esquentar esse sistema, você vai ver que esse aqui começa a expandir. A tendência é aumentar o volume. Certo? Bem parecido lá com a transformação isocórica, né? Isovolumétrica, né? Que a pressão é proporcional à temperatura, que o volume é proporcional à temperatura. Certo? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer, sim, vamos fazer um exemplozinho. Né? Um exemplo, também a aplicação da fórmula ela é bem simples e direta, né? Não tem muito segredo aqui você aplicar a fórmula, certo? Até o exemplo dele é bem parecido, né? Ele bota aqui um gráfico também, certo? Até porque também não tem muito o que mudar mesmo. Aí bota aqui, ó, 250, bota 3 pontos, vamos botar aqui uma reta. Aí ele desenha 3 pontos. Esse aqui bota no V1, bem aqui assim, um T2. Ele bota uma temperatura, o volume de 6, tudo aqui está em litros, né? Volume em litros, em Kelvin. Bota uma temperatura de 100, que dá um volume de 3, certo? Pronto. Aí diz o seguinte: o volume de um certo massa de gás perfeito varia com a temperatura, como indica o gráfico ao lado. Qual a transformação que o gás está sofrendo e por quê? Né? E tem a isobárica, porque, porque o volume está linear com a temperatura, né? É uma linha reta, né? O gráfico é uma linha reta, um é linear com o outro. Significa dizer que é uma transformação isobárica. Tudo bem? Depois ele pede para determinar quem é o V1 e quem é o T2, certo? Esse V1 e esse T2. Aqui também não tem segredo. Esse ponto bem aqui assim, ó, que é o que eu conheço, o volume e a temperatura, vamos chamar aqui de ponto 3. E eu vou associar esse ponto com os outros dois para poder determinar, né? Então, fazer aqui primeiro o 3 com esse 1 aqui, né? Vou chamar aqui de ponto 1, ponto 2. Então, primeiro o 3 com 1, certo? Então, vai ficar V1 sobre 250, certo? Vai ser igual a V3, que é 3, dividido pela temperatura, que é 100. Certo? Vamos lá, e aqui fica o seguinte. Primeira coisa, professor, eu posso usar volume em litro? A lógica aqui é a mesma. Lá no começo da aula eu falei que volume era em metro cúbico, né? Esqueci que a gente usa muito litro também. Mas a gente pode usar em litro sim, certo? Porque é a mesma lógica, né? Como tem volume aqui, o importante é que você seja coerente. Então, se eu for usar o litro aqui, aqui vai sair em litro, certo? Se fosse colocar dois valores, os dois tinham que ser em litro. Ou dois tinham que ser em metro cúbico. Não podia, eu posso misturar litro com metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou qualquer outra unidade de volume. Tudo bem? Vamos lá, para ser mais rápido aqui, né? Vai ficar. Deixa eu fazer logo o cálculo aqui. Vai ficar 2,5 vezes 3 dá 7,5. 7,5 litros. Então, ou seja, se você resfriar esse gás, aliás, se você esquentar esse gás, né? Ele está na temperatura, vamos supor que ele está a 100 Kelvin, que é uma temperatura bem baixa. E você aumentar a temperatura para 250 Kelvin, você vai ver que o volume dele vai passar de 3 e vai para 7,5 litros. Certo? É bem linear mesmo, né? Temperatura, se você multiplica por 1,5, ou por 2,5, então o volume você vai multiplicar por 2,5 também, certo? É a relação linear mesmo. Né? É exatamente essa relaçãozinha aqui. Certo? Então, nada de muito difícil. Vamos ver agora o próximo caso. Vou comparar o ponto 3 com o ponto 2 agora, que agora eu quero achar a temperatura T2. Então, vai ficar
o V2, que é 6 dividido pelo T2, que eu vou querer descobrir, vai ser igual a 3 dividido por 100. E aí, ó, resolvendo tudo aqui, vai dar o quê? 200. 200 Kelvin. Certo? Bem, vamos só nesse restinho de aula, ainda dá tempo a gente ver a terceira, porque a terceira também não tem nada de diferente, não. Certo? Logicamente, né? Falando no sentido lógico. A gente já viu com a pressão constante, volume constante, está faltando agora o quê? Com a temperatura constante. Então, é a isotérmica. Isotérmica é a transformação em que a temperatura ela é constante. Você, de alguma forma, faz com que o sistema sempre tenha a mesma temperatura e possa variar a pressão e o volume. Certo? Nesse caso, a relação entre pressão e volume ela vai ser agora ela vai chamar de lei de Boiler, né? E vai ser agora assim, ó, P1, V1 é igual a P2, V2. Certo? Que a gente chama de lei de Boiler. Esses nomes tudinho a gente não precisa saber decorado não, né? Eu só falo porque os livros falam, mas nem eu sei decorar quais são esses nomes, certo? Mas assim, até porque daqui a pouco eu vou ver uma equaçãozinha que a gente consegue descrever todas essas transformações em uma única equação. Então, fica mais fácil, né? Que é a lei geral dos gases, certo? Mas aqui não tem muito segredo não, pessoal. É só a gente ver que se você mantiver a temperatura constante, né? O produto da pressão vezes o volume vai ser uma constante, certo? Se você for fazer aquela analogia que a gente fazia, isso aqui é igual a uma constante, né? Um constante K, você vai ver que a pressão vai ser essa constante dividido pelo volume. O que significa dizer que agora, né, a pressão vai ser inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor é a pressão. Um é inversamente proporcional ao outro. Certo? Observa que nos casos era o contrário, né? Nos outros casos anteriores, a pressão e o volume era diretamente proporcional à temperatura, né? Se a temperatura aumentasse, a pressão ia aumentar na transformação isocórica. Se a temperatura aumentasse, o volume ia aumentar na transformação isobárica. Mas agora, vamos supor, se o volume aumentar, certo? O que vai acontecer com a pressão, ela vai diminuir, certo? Ou vice-versa, né? Aqui é mais fácil você controlar a pressão, vamos supor, se a pressão aumentar, você pressionar mais o seu gás, quando você pressiona mais o gás, o que acontece? O volume diminui, né? Você tem um recipiente com gás, certo? Que está em equilíbrio, com os dois pezinhos. Agora vamos supor que você coloque mais peso em cima. O que vai acontecer com esse negócio? Esse negócio vai baixar. Você botou mais peso, né? Então ele vai comprimir mais o gás, certo? Até que ele equilibre essa pressão que você está fazendo. Tudo bem? Bom, e a aplicação também não tem muito segredo não, certo? Só substituição. Como sempre, você tem três valores e quer achar o quarto, né? Não tem muito segredo. Vamos lá, é uma questão bem parecida. Ele dá o gráfico também. Dá o gráfico da pressão contra o volume. Pressão em atm, volume em litros. Certo? O gráfico agora é um negócio assim, ó. É uma hipérbole. Certo? Uma hipérbole. Por quê? Porque o P agora é K sobre V, certo? E o gráfico disso aqui é uma hipérbole. Aí ele bota aqui os valores, bota bem aqui assim, ó, 4, e aqui dá 2. Aqui ele bota 2, e aqui dá 4. Aqui ele bota 1, e aqui dá 8. Certo? Aí diz o seguinte, ó. Ele diz: a representação gráfica de duas grandezas inversamente proporcionais é uma curva denominada hipérbole equilátera, certo? Que é esse gráfico aqui. O gráfico ao lado é uma hipérbole equilátera que representa a transformação isotérmica sofrida por uma certa quantidade de um gás perfeito, né? Ou seja, é exatamente o gráfico
dessa equaçãozinha aqui, ó. P igual a K sobre V. Essa que está do lado, né? Eu vou apagar aqui porque eu preciso de espaço para resolver a questão. No item A, ele pergunta o seguinte: determine o volume ocupado pelo gás quando sua pressão for igual a 5 atm. Ele quer saber o volume quando a pressão for 5 atm. Como é que a gente faz aqui? P1 sobre... Opa, P1 V1 é igual a P2 V2. P1 V1 é igual a P2 V2, certo? Esse aqui eu posso chamar do que eu quiser, vamos chamar de 2, 2 e 2. E o 1 eu posso chamar do que eu quiser aqui. Qualquer um desses três pontos aqui, eu posso considerar sendo o ponto 1. Eu vou chamar esse primeiro como sendo 1. Poderia ser esse, poderia ser esse. Então, para resolver a questão. Então, pressão 1, 8. Volume 1, 1. Vai ser igual a P2, que é 5, vezes o volume 2, que eu quero descobrir. Certo? Lembrando que aqui segue aquela mesma regra, né? O importante é que você seja coerente com as unidades. Certo? O importante é que você seja coerente com as unidades. E você acha que o V2 vai ser 8 dividido por 5, que vai dar o quê? 1,6, né? Litros. Certo? Só confirmar aqui. É isso mesmo. 1,6. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no WhatsApp no Google Classroom. Certo? O item B pergunta o seguinte: qual a pressão que o gás exerce ao ocupar um volume de 2,5 litros? Então, agora vamos botar aqui um V3, que é 2,5 litros, e ele quer saber qual é a pressão nesse caso. Certo? Vamos lá. Mesma coisa, né? Vou até transferir para cá, que ali não vai ter espaço. Vou botar aqui B. V3 é 2,5 litros. V3, quero descobrir. Então, vai ficar V1, P1 igual a V3, P3. V1, P1, V1, 1. P1, 8. V3, que eu quero... V3, 2,5. P3 é o que eu quero descobrir. Então, aí, ó, fazendo o meio pelos extremos pelo meio, sei lá aí, vai ficar 8 dividido por 2,5, que dá 3,2 atm. Tudo bem? Então, se você comparar, né, anteriormente, antes o volume era 1, certo? Depois aumentou para 2,5. Se o volume aumentou, são inversamente proporcional, a pressão diminui de 8 para 3,2. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá, ou no WhatsApp ou no Google Classroom, né? Então, fazer o seguinte, essa primeira aula vamos ficar por aqui, certo? Vamos fazer a pausa agora, e aí a gente retorna às 4 horas, tá bom?